O elemento de concepção, também chamado de ideação, visa quebrar paradigma em busca da melhor solução. Não basta sabermos o que queremos produzir, também temos que produzi-lo da melhor forma. Geralmente já temos ideias pré-concebidas de como funcionará nosso novo software. Imaginamos sempre uma aplicação já rodando. E hoje, na realidade da internet, pensamos logo em PHP, Rails, ASP, Hub, entre outras coisas. Algumas telas, bancos de dados, etc. No entanto, algumas soluções sensacionais nascem de um pensamento largo, de uma visão diferenciada, de uma libertação das amarras do condicionamento. A ideação, a concepção visa nos darmos o tempo e um tempo propício para dizer e se? E se, e se, e se, e se, sem medo. Note a palavra sem medo. Estamos tão moldados na sociedade atual para termos medo de nos libertarmos de qualquer coisa que essa tarefa, embora pareça simples, é difícil. O pessoal de inovação dessas grandes megas empresas ganham muito dinheiro para fazer essa pergunta, e se? E conseguem, e saem produtos sensacionais. Desafio o ouvinte a realmente pensar sem medo. Poucos verdadeiramente conseguem fazer isso. Nossa sociedade atualmente está toda construída para ter um medo de pensar diferente. Isso desde que a gente nasce. Somos efetivamente programados para seguir a boiada, olhar para o chão. E se olhamos um pouco para o lado, já sentimos culpa. Só que aqui precisamos desafiar essa estrutura mental, precisamos desafiar e nos esforçar para pensar diferente e tentar vislumbrar o software com inovação. E hoje, com a proliferação dos celulares poderosíssimos, essa tarefa quase depende da imaginação. Neste slide, dividimos as etapas necessárias a este processo de concepção ou ideação. É preciso acreditar nesse processo, dar tempo para ele. É aqui que desceremos no porão, nunca visitado, no quarto escuro, na sala. Entendemos o que estamos querendo construir. Vamos tatear o software que será construído. É importante não formalizar esse processo, deixá-lo livre de amarras formais. Ele pode ser realizado com outras técnicas que veremos a seguir, como, por exemplo, pensamento visual, geração de histórias, cenários, entre outros. O pensamento visual tem o poder de gerar informações valiosas de uma forma que potencializa a geração de ideias. Permite ainda que, de uma forma rápida, o usuário explique ou mostre como funciona ou deve funcionar na visão dele o software a ser construído. Fornece meios para ele fazer isso. Incentiva ele a desenhar, mostrar fluxos, pensamento, questões, soluções, tudo através de desenhos. E ele se empolga com isso. Apesar, obviamente, de no início ficar tímido. Aqui demonstramos alguns elementos que podem ser usados nessa etapa. O que impera aqui é o pensamento visual. Formas visuais de se expressar. Uma reunião feita com quadro de louça, com canetas pelotas ou post-it é sempre um sucesso. O usuário adora desenhar algo. No início sempre com receio, porque a maioria de nós produz desenhos horríveis. Inclusive os meus. Mas após ser incentivado a isso e vendo alguém fazer desenhos ruins como ele, então por isso eu começo, mas que geram discussão e novas ideias, será até uma briga para ver quem será o próximo. O protótipo de campo representa a nossa expressão máxima de tangibilização do produto. Nessas técnicas temos sempre dois objetivos, tangibilizar o software em si, mas também tangibilizar nosso quadro do software. As técnicas aqui nos levam para o software, mas também temos o objetivo de criar o quadro do software, sendo que um leva ao outro, mas não podemos esquecer estes dois objetivos. Um protótipo de campo seria algo como carro de isopor, como já mencionado aqui. Temos que dar um jeito de mostrar ou validar ideias com o usuário. Se temos recursos de forma rápida, podemos montar alguns wireframes ou telas rápidas, sintetizando ideias ou processos-chave, até o processo-chave ótimo. Mas se não temos esses recursos,
Vamos usar o que temos em mãos. Serve um guardanapo, um post-it, um quadro qualquer, sei lá, qualquer coisa. A ideia aqui é a seguinte: não em maiúsculo existe desculpa para que seja realizado um teste de campo. É obrigatório esses protótipos nos pontos-chave do software será construído. E também é obrigatória a validação do usuário dos protótipos de campo. Neste slide, apresentamos os pontos-chave que devem ser tratados em um protótipo de campo. Apenas ressalto que tentar elaborar aqui demais esta parte, criar telas dependentes de design, envolver o pessoal de UX, usabilidade, ou até mesmo os desenvolvedores, é algo que deve ser evitado. Tem que ser algo simples e rápido, sem tentar fazer algo perfeito. Se tentar, a gente corre o risco de desistir. E falhar nessa etapa é um problema. Não troque o bom pelo ótimo. Esta parte é importante demais para corrermos esse risco. Quando mostramos uma telinha, seja em um guardanapo para outro usuário, ele diz, um usuário qualquer, um cliente do software, diz, ué, cadê X, cadê Y, cadê Z? Aí digamos, opa, nem tínhamos ouvido falar ainda desse Z, desse X, desse Y. É o famoso é óbvio do cliente, porque a conexão mental ele faz através da mente dele. Isso ocorre porque o usuário preenche seu espaço de leitura com conexões casais de sua própria mente. Então, um texto com inúmeras lacunas, sua mente a preenche. Quando lemos aquele texto, não entendemos nada, porque não temos aquelas conexões em nossa mente. Já com o protótipo visual é diferente, ele é obrigado a externar as lacunas. Vem daqui a importância dessa prática. O protótipo não é formal, é algo para validar ideias e tangibilizar o produto, nada mais. Se não tiver apoio de lugar nenhum, usa guardanapo, papel, o que tiver em mãos. Embora possa se acreditar que as histórias aqui tenham nascido dos processos ágeis, não tem nada a ver. Pelo menos até onde sei, Alexander e sua equipe, de mais de 1000 colaboradores, sim, ele fez um livro com mais de 1.400 pessoas ajudaram ele a fazer esse livro, não são da área de software, até onde eu sei. No entanto, não deixa de ser gratificante ou interessante eles terem chegado em algo que constatamos ser eficiente também em nosso caso. Aqui não estamos no âmbito de análise de sistema, portanto, nem, como já dito, devemos escrever a história imaginando uma implementação ou uma formalização através de casos de uso. A história aqui é um caminho importante para entendermos o ponto de vista do usuário. Seria o que os sonhos são para a psicanálise para entender os nossos problemas e o que desejamos ou nos aflige. Temos apenas que orientar o usuário relativo à sua composição, gerando histórias que têm começo, meio e fim, que passam por pontos importantes, mas não podemos fornecer muitas regras para isso. O usuário prefere as histórias a ser lógico. As histórias nos ajudam a tangibilizar o produto e também esclarecê-lo. Podemos ainda enquadrar as histórias dentro de contexto de negócio, verificando se o processo de marketing descrito no contexto perpassam as histórias. E também se as histórias têm a ver, além dos processos do contexto, com a sinopse que foi definida, enfim, tentar fazer algum cruzamento dessas informações. O elemento estratégia refere-se às variáveis externas ao software, variáveis que podem influenciar diretamente no sucesso ou fracasso do software. Precisamos ter essas variáveis em mente, mesmo que elas sejam externas ao software. Elas podem influenciar na geração de um quadro do software, diferente do que construiríamos sem ela. Ou seja, se ele influencia e o quadro muda, ele afeta o nosso quadro. Por exemplo, imagine que sabemos que um fornecedor grande está para ser comprado. Quem lembra os anos 90 estava seguindo fortemente a teoria de componentização em detrimento somente à orientação a objeto, lembra da aquisição da Stern pela Computer Associates. Esta compra simplesmente representou a hegemonia da Rashomon, que na época investia todas as suas forças na orientação a objeto, enquanto a Stern investia na componentização. Então, se você fosse construir um software seguindo componentização e seguindo as ferramentas da Stern,
nesse período simplesmente a Stern deixou de existir. Saber dessa informação poderia influenciar completamente sua arquitetura e seu processo de desenvolvimento. Portanto, não pense que entender as forças externas é um requisito apenas da área de negócio. Isso é passado. No presente, nós também precisamos ficar atentos a tudo. Estas forças são bastante conhecidas da área de negócio e aqui foram adaptadas para a nossa área de software. Veja que temos uma visão do quadro ou canvas da forma mais tradicional, onde podemos ler cada elemento que o compõe. Outra visão ainda bastante usada é com as siglas de cada um dos novos elementos. Aqui listo as principais questões que devem ser levantadas com relação às forças externas. É importante tentar fazer este mapeamento e possivelmente agregar outras questões. Dê uma olhada rápida nas questões e nas forças externas, políticas, principais tendências e forças econômicas. Aqui também foi realizado um mapeamento para o software. A visão SWOT de um software também possui questões que podem mudar o eixo para onde o software vai, ou melhor, mudar o quadro do software. Se tem força para mudar o quadro do software, temos que analisar. Aqui listo as principais questões que devem ser levantadas com relação à análise SWOT. É importante tentar fazer este mapeamento e possivelmente agregar outras questões. Então, por exemplo, a equipe é uma força ou a equipe é uma fraqueza? O processo é força ou fraqueza? A tecnologia, enfim, conhecemos o negócio, oportunidade, ameaça. Dá uma olhada devagar. Os indicadores estratégicos representam como os dados ou informações do software como os dados serão usados pela alta direção da empresa para tomar as decisões. Temos que procurar o aspecto estratégico do software sendo desenvolvido. Essa tarefa, por experiência, deve ser feita devagar, com paciência e insistência, ou nem mesmo a direção sabe que os usa, ou até mesmo ela não quer que você tenha acesso a essas informações. Já aconteceu comigo, por exemplo, ser levado para uma sala sendo filmada, com um funcionário ao lado e outro em pé, enquanto eu analisava e passava o olho na planilha do presidente da empresa. Não deixaram nem mesmo tirar uma cópia ou uma fotografia. Tinha que olhar e guardar tudo que podia na mente. Isso foi útil? Extremamente útil. Entendi o que importava para a alta direção. Isso mudou bastante os modelos gerados e o caminho arquitetural do software. É importante tentar fazer esse mapeamento e possivelmente agregar outras questões.